Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Fernando aqui para mais eu tô com um topetão, né, velho? Opa aí. Para mais um vídeo aqui no canal. Canal que você conhece, né? Solta a vinheta aí, brother. Pois é, fala professor, com o Fernando Souza e eu estou aqui para poder falar para vocês de mais uma aula de revisão, dessa vez sobre a diáspora africana e também sobre a escravidão africana no Brasil. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre isso, mas esse a gente vai tratar de coisas específicas. Então vamos lá, vamos falar então sobre a mão de obra escravizada que veio para o continente americano. Importante ressaltar isso, por quê? Porque a diáspora africana, o que é uma diáspora, professor? Antes que eu esqueça, faça logo seu Pix, meu irmão. Ajude o professor aí no final do ano. Você pai, você mãe, você avó, avô, tio, tia e os dindos também. Aí, ó, manda o meu Pix pro Dindo e pra Dinda. Dindo e Dinda serve pra isso na vida da pessoa, não é não? Fazer o Pix pro professor. Galera, o que é diáspora? Diáspora é quando existe um espalhamento de um povo ou de uma raça pelo mundo. Diáspora, certo? É a difusão, é o espalhamento de uma raça, de um povo pelo mundo. Seja de forma obrigatória, seja de forma natural. Existe a diáspora, por exemplo, judaica. Os judeus se dispersaram pelo mundo com medo de novas escravizações, novas retaliações, certo? Mas no caso específico dessa aqui, que é africana, ela é compulsória, ela é obrigatória, ela é forçada. Por quê? Porque o continente africano vai ser vítima de uma extração de pessoas forçadamente, para trabalhar forçadamente em outros lugares. Então essa diáspora, ela sai para a Europa e sobretudo e principalmente para o continente americano. América do Norte, América Central e América do Sul, sobretudo o Brasil, vai ter uma quantidade maciça de africanos trazidos para o trabalho compulsório. Lembrando que quando eu falo africanos, eu estou falando de diversos povos. A África é um continente. A África não é um país, tá bom? Você já tem isso na sua cabeça se você é meu aluno, né? Toda a pluralidade, diversidade cultural que existe no continente americano, por exemplo, existe também no continente africano, certo? Então lembre-se disso, nunca esqueça. Esse costume, essa prática da escravização, ela já acontecia na Europa, ela já acontecia no Oriente, ela já acontecia na própria África. Então, o costume pela escravização de pessoas já acontecia. Existe uma pequena diferença aqui. A escravização no continente africano era um costume, era uma cultura de um povo contra o outro, de uma tribo contra a outra, mas não com a perspectiva do sailor, não com a perspectiva do vender. Inclusive tem um documentário que você pode encontrar na Netflix ou no próprio YouTube, um documentário que eu mostro para os meus alunos, quem é meu aluno assistiu, sobre as guerras brasileiras, e esse é com foco em Quilombo dos Palmares e o trabalho escravizado aqui no Brasil. Vale muito a pena. São guerrasbrasileiras.com, se não me engano é o episódio 2. Para vocês terem uma ideia, foi forçadamente tirado do continente africano 12 milhões de pessoas. Não tem nada comparado na história do mundo. Entre 1500 e 1800, mais ou menos 12 milhões de pessoas foram tiradas de lá de forma forçada. E esse número é impressionante para mim, que é de cada 100 pessoas entre 1550 e 1850, 300 anos, de cada 100 pessoas que chegavam no Brasil, 86, 87 eram africanos para serem escravizados. Esse número é muito significativo, galera. Por quê? Porque ele mostra como era a mão de obra daquela época e ele mostra como é que se tem uma sociedade ou se vive em uma sociedade pós-libertação dos escravos, onde prevalece o racismo, o preconceito, onde a gente percebe uma população colocada em determinados cargos, em determinadas situações sociais. Não dá para você ter uma sociedade de 500 anos, que é a nossa brasileira, onde 380 anos foi de pessoas de determinada cor, de determinada classe sendo escravizadas. Essa sociedade precisa de muito mais para poder mudar, certo?
Então essa escravização já acontecia. O que é que vai mudar, professor? Vai mudar que agora vai chegar o europeu, sobretudo o espanhol e o português inicialmente, depois os ingleses e franceses, com produtos, com coisas que eram apreciadas naquele continente por alguns povos e que vai servir de moeda de convencimento para que outros povos dominassem outros povos e vendessem essas pessoas. A escravização que acontecia no continente africano era uma escravização por guerra. O derrotado é um prisioneiro de guerra, ele vira escravo, ele vai servir. Mas a pessoa capturada para ser vendida enquanto mercadoria, enquanto objeto, é uma coisa nova. E essa coisa nova vai surgir a partir aí do século XV, século XVI, com essa mão, literalmente, do espanhol, do português, do inglês. E aí a gente vai ter as formas de trabalho, as formas de resistência e também a cultura desse povo em nosso país. É disso que trata, então, a presença africana no Brasil. A gente vai ter na dança, a gente vai ter na culinária, a gente vai ter no vocabulário, a gente vai ter em diversas áreas a presença africana, porque, querendo ou não, a gente é formado por três povos: o povo europeu, o povo nativo daqui do Brasil e o povo africano, onde existe uma prevalência de um sobre o outro, mas existe a presença de todos. Então a gente vai ter aí essa forçação de um povo vindo para cá, para o continente americano, e ele vai ser usado na lavoura, ele vai ser usado na plantação de cana, ele vai ser usado na plantação de algodão, de tabaco, de fumo, ele vai ser usado na pecuária, ele vai ser usado na mineração, ele vai ser usado em todo tipo de serviço. Você vai ter as categorias de escravizados, inclusive os famosos escravizados de ganho. É só você lembrar do conteúdo do ciclo da cana e do ciclo do ouro para você entender que esse escravizado ele poderia trabalhar tanto na lavoura, na plantação, no plantation direto, como ele poderia se transformar em uma mão de obra que gerava outro tipo de lucro para o seu dono, como os famosos escravos de ganho. Esses escravizados, eles viviam nas senzalas, eles eram torturados, eles passavam por diversos castigos, e esses castigos eles eram punitivos e de coesão. Então, muitas vezes, era dentro desse processo de espancamento, de tortura, de assassinato, que o escravizado era convencido a continuar ali. E diversos outros dramas psicológicos eles passavam, diversos outros traumas eles passavam. A gente pode perceber, por exemplo, no próprio translado, né, o translado do tráfico negreiro, acontecia esse tipo de coisa. Um navio super abarrotado, com condições insalubres de transporte. Era muito comum as pessoas morrerem dentro do próprio porão do navio e ficarem dias ali, com um defunto do lado, entrando em decomposição, para depois ser jogado ao mar. Então, assim, os efeitos psicológicos disso, imagine, você está aqui, eu estou amarrado aqui no porão do navio, do outro lado está amarrado ali meu pai, que está ferido de alguma forma. Ele vai e morre. Eu não consigo sair de onde eu estou para socorrê-lo, ninguém socorre, ele fica ali desfalecido, começa a feder, passa um dia, passa dois, e eu sofrendo diante daquela situação, e desce uma pessoa, pega aquele corpo e joga no mar. Essa pessoa, aí quando eu chego no local, eu sou exposto em um mercado, praticamente sem roupa, sou analisado para ser vendido, onde ainda eu sou vendido para um canto, meus irmãos para outro, minha mãe para outro e por aí vai. Então, estava desde o iníciozão o sofrimento, a dor atrelado aos africanos que eram escravizados. Professor, é correto escravo ou escravizado? O correto é escravizado, mas essa mudança está sendo lenta. Daqui a algum tempo ninguém vai falar mais escravo, vai falar escravizado. Mas hoje ainda aparece em algumas questões, ainda é aceito usar o termo escravo, tá bom? Mas a gente vai mudando o nosso vocabulário para falar escravizado, beleza? Dentro desse contexto, então, essa mão de obra vai ser utilizada dessa forma, mas também vai surgir as formas de resistência. Diversas formas de resistências eram encontradas por esses escravizados. A capoeira, que hoje é um esporte, que hoje é uma dança, que é reconhecida no mundo inteiro, ela vai ser uma forma de resistência física direta, né? O negro que sabia lutar capoeira, o preto, ele era chamado de capoeira porque ele era perigoso por conta disso. A fuga, né? O suicídio, infelizmente, também era uma forma de resistência, né? O
principal ato de resistência dentro desse contexto de trabalho escravo no Brasil vai ser os quilombo. O quilombo nada mais é do que um refúgio para essa pessoa que está lutando contra esse sistema e que não quer fazer parte dele. Então, ali você tem escravos fugidos, você tem escravos de ganho, você tem escravos libertos e alforriados vivendo em comunidade para se autodefender e sobreviver. Normalmente, os quilombos eles eram na mata, em lugares fechados e escondidos. Justamente porque, como tinham muitos escravos fugidos, né, eles não queriam ser encontrados. O mais famoso, o mais conhecido vai ser o Quilombo de Palmares, que na verdade não era só um quilombo, era um complexo de quilombos, um perto do outro, que formava a região Palmares no estado do Alagoas hoje em dia. E teve o grande líder, ou um dos grandes líderes, que foi o Zumbi dos Palmares. Inclusive eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 20 de novembro, que é considerado o Dia da Consciência Negra, para a gente lembrar de que é necessário pensar uma sociedade diferente, onde existe ainda diferenças e oportunidades diferentes para pessoas de uma determinada classe social e de uma determinada cor, certo? Uma grande coincidência estar gravando nesse dia. Mas todo dia é dia de ter consciência sobre tudo, gente. Consciência ambiental, consciência de classe, consciência de cor, né? Consciência do seu papel no mundo e aquilo que você pode contribuir para poder mudar, tá bom? Mas justamente o Zumbi do Palmares ele vai ser uma grande referência e hoje, o Dia da Consciência Negra, é por conta do seu aniversário de morte. Uma outra característica dessa presença africana aqui no Brasil é a sua marca cultural, que a gente pode ver em diversas formas, né? Se você gosta aí de um batuque, se você gosta de dançar, né? O famoso de rebolar, agradeça os africanos, né? Você gosta aí de balançar o popozão, agradeça os africanos. Por quê? Porque na Europa era só violino e piano. Então, o tambor, o ritmo, o batuque, o remeleixo, é uma presença clássica, assim, uma presença marcante da cultura africana aqui. Na culinária, a gente tem diversas formas e a gente tem também, obviamente, no vocabulário, as palavras e na religião. Muitas religiões surgiram, né, aqui no Brasil e são ainda mal vistas e mal entendidas justamente por conta do preconceito. Uma delas é o candomblé, que foi sincronizado, foi camuflado aqui no período colonial justamente porque era proibido. Só podia ser católico da Igreja Católica, vocês sabem disso. Então, havia uma coisa chamada de sincretismo religioso, onde os africanos ali eles tentavam dar nomes aos santos católicos que representassem os orixás do candomblé. O candomblé é uma religião politeísta e acredita em diversas divindades que trazem perspectivas diferentes sobre tudo. É como se fosse a mitologia grega. Na verdade, a mitologia grega, que a gente adora, né, porque é branca do olho azul, a gente adora, ela é espelhada completamente nos cultos africanos. Mas tem algumas que vão surgir aí com a cara e a característica típica brasileira, como a Umbanda. A Umbanda é um tipo de religião tipicamente brasileira. Por quê? Porque ela mistura elementos do candomblé, do catolicismo e das religiões indígenas. Então a Umbanda aí, ela seria uma mistura, a cara do sincretismo e a cara do que o Brasil foi durante muito tempo, certo? Então a gente tem aí essas referências aí de resistência, a gente tem essas figuras clássicas aí da presença africana aqui no Brasil, e é bom você se atentar para isso, para poder discursar, para poder ver uma questão sobre essa presença africana. Lembrando que esse escravizado ele vai trabalhar de forma compulsória em todos os ciclos de trabalho do Brasil e vai fazer parte dessa sociedade como a camada de baixo, como a camada de base econômica a inferior. Tá bom? Tá certo? Um beijo para vocês. Boa prova, boa revisão, certo? E a gente se vê em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Fui!